Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Eliane e nós vamos hoje para a nossa terceira aula da disciplina Introdução à Enfermagem do curso técnico Enfermagem do Instituto São Miguel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá adquirir conhecimento? Papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, porque hoje nós falaremos sobre equipamentos de proteção individual, infecção hospitalar e cruzada, lavagem das mãos e vamos dar introdução aos cuidados de higiene pessoal. Bem, de início, EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. É todo e qualquer dispositivo destinado, a ser utilizado pelo profissional para protegê-lo contra possíveis riscos que ameaçam a sua integridade física, a sua saúde durante o exercício da sua atividade laboral. Sendo assim, para nós profissionais da área de saúde, enfermeiros e técnicos em enfermagem, basicamente os nossos EPIs serão óculos, máscara, gorro, luvas, avental ou jaleco, sapatos fechados e propés para protegerem os sapatos. Em algumas instituições, o uso do jaleco é padrão, como vocês podem ver aí nessa foto acima. Todo mundo com jaleco branco, calça branca, padronizado em brancos técnicos em enfermagens. Já em outras instituições, é padronizado o uso de pijamas cirúrgicos. Geralmente se usa em centro cirúrgico, no entanto, se ampliou. Algumas outras unidades aderiram ao uso do pijama, por quê? Pela praticidade, do modelo do uniforme, pelo tecido e porque se torna até mais confortável e seguro, porque o jaleco costuma ser trabalhado e alguns desses detalhes podem implicar em algum acidente físico, tá bom? Aqui, nós vivendo a realidade que nós temos hoje, que é a realidade do Covid-19, eu trouxe para vocês também a evolução dos EPIs, porque hoje nós que estamos atuando principalmente na questão do Covid, nós passamos a utilizar também a viseira, a máscara N95, não apenas a máscara cirúrgica, e aventais ou macacões, Esses macacões são laváveis. Em alguns lugares há também o uso de galochas, as luvas cirúrgicas nesse caso. Elas devem ser colocadas por cima do macacão ou do jaleco para proteger o avental, para segurar. E existe toda uma sequência de paramentação e uma sequência de desparamentação em relação ao Covid, que eu vou passar para vocês numa próxima aula. Então, não é simplesmente vestir tudo, tirar tudo. Existe uma sequência correta, porque já ficou comprovado que o maior índice de contaminação por profissionais de saúde em relação ao Covid-19 é na hora da desparamentação, tá bom? Continuando. Sobre os EPIs, eles visam proteger os profissionais de contaminação de fluidos corporais, secreções. Também ele vai proteger o paciente de infecções cruzadas, dele receber uma infecção vinda de uma outra pessoa. E também ele vai proteger tanto o funcionário quanto o paciente das infecções hospitalares, que são uma causa de aumento no período de internação, aumento no custo de internação muito grande. E infelizmente as estatísticas mostram que a maioria dos casos de infecção hospitalar estão ligados à prestação da assistência de forma incorreta. Ou seja, infelizmente, as estatísticas nos apontam como os maiores culpados dessas infecções. Então, luvas, máscaras e propés são descartáveis. As luvas devem ser trocadas a cada procedimento e, principalmente, cada paciente deve ter pelo menos um par de luvas, tá? E gente, indicado e é importantíssimo, não saia do seu ambiente de trabalho com a roupa que você deu plantão, principalmente se você estiver em ambientes contaminados. As instituições dispõem de conforto de enfermagem, dispõe de banheiro para troca, vestiário. Então, é indispensável, leve um saco de lixo para que você coloque a sua roupa suja dentro, para que você guarde na sua mochila e leve roupas para que depois do seu plantão você possa tomar banho e trocar de roupa, tá bom?
Infecção hospitalar e infecção cruzada. Gente, infecção hospitalar é toda e qualquer infecção adquirida após a internação do paciente, né? Ela pode se manifestar durante a internação ou até mesmo após a alta. A pneumonia é uma das infecções mais comuns. Outras infecções comuns também são do trato geniturinário, tá? Então, sempre que estiver relacionado com a internação ou com procedimento hospitalares, é uma infecção hospitalar. Já a infecção cruzada quer dizer o quê? A transferência de um micro-organismo de uma pessoa para outra. Lembra que eu falei para vocês que luva é um par de luvas no mínimo para cada paciente? Se eu manuseio 2 pacientes com o mesmo par de luva, eu estou tirando o micro-organismo de um e levando para o outro. E a imunidade de cada pessoa, ela é diferente. Então, talvez o meu segundo paciente não resista à bactéria que o primeiro tenha. Então, nunca vamos utilizar e nunca vamos colocar uma bandeja em cima da cama de um paciente e colocar na outra. Não sentem na cama do paciente e depois sentem na outra. Tudo isso nós estamos nos protegendo e protegendo também o nosso paciente. Então vamos lá. Quais são os principais tipos de infecções, né? 35% das infecções são do trato urinário, como eu falei. 25% são cirúrgicas, em feridas cirúrgicas. E essas infecções geralmente causam deiscência e são as que mais retardam o processo de alta do paciente. 10% são de nível respiratório, como a pneumonia, por exemplo. 10% também são as sepses, que infelizmente é o que tem o maior índice de morte, e 20% são de qualquer outro tipo de infecção. E como eu falei anteriormente, as estatísticas dizem que nós, a enfermagem, somos os maiores vilões quando se diz respeito à infecção hospitalar. Nós vamos mudar isso, eu conto com vocês para que nós possamos mudar essa imagem. Sobre as causas da infecção hospitalar e da infecção cruzada. Endógena, gente, endo é de dentro. Endo é dentro da pessoa. Então, uma infecção endógena ela tá atribuída à condição do paciente, à imunidade do paciente, ao estado geral do meu paciente. Já quando se fala em exógena, exo, é de fora para dentro. Então, as infecções exógenas, elas estão voltadas à falha no processo de assistência, né, que é o nosso papel, falha na esterilização, falha no preparo de medicações parenterais, falha na execução de procedimentos invasivos. Então, existe aí um fator humano muito grande? Existe. Todo fator humano ele pode ser melhorado. Então, dia 15 de maio, o mês de maio é o mês da enfermagem, 12 de maio é o dia do enfermeiro, dia 15 de maio é o dia do controle da infecção hospitalar. Porque, como eu falei para vocês, a infecção hospitalar, ela tanto retarda, né, o processo de alta do paciente, como ela deixa mais caro o custo de tratamento do paciente e ainda põe em risco a vida desse paciente. Sendo assim, nós vamos aprender a principal técnica de prevenção. E é a coisa mais simples e é algo que hoje, com essa pandemia do SARS-CoV-2, né, da difusão do Covid-19, que é a lavagem das mãos, que é algo essencial. Então, sem dúvida, gente, a coisa mais simples e mais eficaz no controle de disseminação de infecções, né, deve ser praticado por todas as pessoas da equipe e em todo o tempo, no início e no término da tarefa, quando você chega no ambiente, quando você sai. Um bom profissional, um bom técnico de enfermagem, quando ele recebe o plantão, depois que ele recebe o plantão do seu colega, ele prepara seu ambiente de trabalho, inclusive com a higienização. E a higienização das mãos faz parte da nossa vida, é hábito para nós. Então, qualquer contato que por acaso você tenha com fluidos corporais do seu paciente ou mesmo de luvas, após a remoção das luvas, higienize as mãos. Higienize as mãos antes de calçar as luvas, higienize as mãos após remover as luvas. Teve contato com o paciente? Higienize as mãos. Teve contato com a superfície do paciente? Higienize as mãos. Teve contato com objetos do paciente? Higienize as mãos. Saiu do seu ambiente? Higienize as mãos. Voltou para o seu ambiente? Higienize as mãos. Sempre. Prestou assistência ao paciente? Higienize as mãos. É proteção para você, é proteção para o seu paciente e para o seu colega. Mas o procedimento, a higienização, né, a desinfecção das mãos, para nós profissionais da saúde, deve ser algo rotineiro, nós devemos saber, mas existe um padrão. Gente, uma coisa que eu, como pessoa,
Quando eu vejo alguém colocar sabão na mão primeiro, me dá até um desespero. Porque primeiro você umedece a mão e depois põe o sabão, para que o sabão tenha ação. Já ouviram falar de soluto solvente? A água é o solvente do soluto, que é o sabão. Então, primeiro você vai umedecer suas mãos, em sequência você vai aplicar o sabão, aí você vai esfregar as palmas, o dorso, entre os dedos, lavar os polegares, as unhas, as articulações, os punhos e o antebraço também é bom lavar os antebraços. Depois, você enxágua as mãos e o antebraço e seca. E na sequência, passa álcool em gel. Uma dica que eu dou para vocês. Se a torneira ela não for de sensor, o papel que você pegou para secar sua mão, você fecha a torneira. Por quê? Se você secar sua mão e depois for fechar a torneira com a mão pura, você está contaminando novamente, porque você pegou ali, você abriu a torneira com a mão suja. Então, essa é uma dica particular para vocês, tá? Sempre fechem a torneira com o papel que você secou a mão e usem álcool em gel na sequência. Não tem água, não tem sabão, o álcool em gel é uma opção de limpeza, mas desinfecção sempre com água e sabão. E lembrando, primeiro umedeça as mãos para depois aplicar o sabão. Gente, 5 momentos para higienizar as mãos. Antes do contato com o paciente, antes de realizar um procedimento, asséptico principalmente, após contato com o paciente, né? Após ter risco de exposição, você trocou uma bolsa de um saco coletor, de uma sonda, você descartou um material de curativo, você realizou um curativo, higienize suas mãos. Após o contato com áreas do paciente, a cama, a cabeceira, o balcão, higienize as mãos sempre. Com o passar do tempo, vocês vão ver que é hábito de vida. E decorar o passo a passo da lavagem das mãos se torna um padrão. Com o passar do tempo, vocês vão lavar a mão da forma correta, mas não automático, porque vai fazer parte da sua rotina. Por isso, dia 5 de maio, lavar as mãos é tão importante que nós temos 2 datas. Dia 5 de maio é dia da higienização das mãos. E dia 15 de outubro é o Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Por quê? Gente, lavar a mão é importantíssimo. Lavar as mãos previne infecção, previne inclusive a contaminação por vermes, por eumintos. Né? Quem tem uma boa higiene das mãos está se protegendo e protegendo o paciente. Vamos lá. E agora que nós já sabemos como lavar as mãos e a importância de lavar as mãos e sabemos como usar os nossos equipamentos de proteção individual, nós vamos começar a falar sobre os cuidados de higiene ao nosso paciente. Por quê? A higiene e conforto do paciente é responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, o nosso objetivo vai ser promover a higiene e o conforto, o bem-estar do paciente, reduzir o potencial de infecção, que nós já aprendemos, manter a integridade cutânea, porque o nosso paciente, principalmente o nosso paciente acamado, ele tem um risco muito grande de desenvolver lesões por pressão, ou ele pode inclusive desenvolver miíase, que é quando tem vermes dentro da lesão, né? Pode evoluir para uma necrose, várias coisas. E é claro, garantir, né, a privacidade do paciente que não consegue realizar seu autocuidado. E quando nós falamos de um paciente que não consegue realizar seu autocuidado, nós estamos falando desde um RN no seu primeiro banho até uma pessoa acamada, que pode ser um jovem, pode ser um idoso em fase terminal, pode ser alguém que sofreu um politrauma. Então, o autocuidado, a higiene é importantíssimo no cuidado e na recuperação do paciente. Para isso, nós vamos começar primeiro a aprender o ambiente que vou colocar o meu paciente, tá? Primeiro, nós temos que aprender a preparar o leito do paciente, né? Que é arrumar de acordo com o paciente que vai ocupar. Então, algo que é padrão no Brasil, na China, no Chile, nos Estados Unidos, aonde você for, o padrão dos tipos de cama, que são as camas fechadas, a cama aberta, cama para operado e a cama com paciente, que é o paciente que nós vamos realizar banho no leito, que é um assunto muito legal que nós teremos na próxima aula. Então, o que é uma cama fechada? É uma cama que não tem paciente ainda, está aguardando o paciente ser admitido na unidade. Então, por padrão, gente, aqui eu falo para vocês o padrão internacional, mundial. É claro que nós temos que ver que de região para região
pode ser que não tenha todos os materiais. No entanto, a forma de trabalho será sempre a mesma. Então, qual que é o material que eu tenho, que eu preciso para montar uma cama fechada? 2 lençóis, que é o de baixo e o forro, toalha de rosto, toalha de banho, dependendo do local, fronha, cobertor e uma colcha. Como que eu vou forrar? Eu vou colocar o primeiro lençol e vou prender por baixo. Nas extremidades, na cabeceira, nos pés, eu vou dobrar o lençol para dentro. Não vou nunca amarrar lençol. Nós não amarramos lençol. Nós dobramos para que ele fique firme e esticado. Não podemos deixar dobras, porque para proteger a pele do meu paciente acamado e evitar assim lesão por pressão. Depois nós vamos estender o lençol de cima, né? E vamos deixar ele solto e rente. O cobertor, nós vamos usar a mesma técnica, abri-lo e deixar solto também por cima do lençol. A coxa, nós deixamos no anterior, prendendo o lençol por cima. E o cobertor, todos juntos, a coxa, ela vai segurar, né? E ela vai ficar dobrada sobre os pés para apoiar os demais. Na cabeceira, nós podemos colocar, né? As outras peças, que é a fronha e as toalhas. Aqui fala sobre estética. Aí nós pensamos num hospital de grande porte, numa clínica, em algo assim, tá? Vamos cobrir o travesseiro com a fronha, né? Deixando sempre em pé na cabeceira superior, que é para mostrar que aquela cama não está sendo usada. E ajeita as toalhas na cabeceira ou ao lado da cama. Gente, lembrando que a realidade vai de acordo com a unidade. Vocês estão vendo que bonitinho, como fica lindo uma cama fechada? Em algumas unidades, a cama fechada, ela não fica forrada. Para mostrar que aquele ambiente está limpo, os colchões são erguidos, eles vão estar em pé. Então, se você chegar numa unidade e você vê uma cama com um colchão em pé, é sinal que aquele leito está higienizado e pode ser montado para receber um paciente a qualquer momento. Aqui nós temos um exemplo de uma unidade fechada, linda, o padrão que nós gostaríamos de ver em todos os lugares. Olha como é lindo, como é perfeito. Aqui nós temos o modelo com o cobertor também. Nesse primeiro só tem os lençóis, estão vendo? Lençóis, travesseiros, o lençol de baixo, o lençol de cima solto, sem vincos, tá vendo? Tudo esticadinho. E nesse aqui, nós temos com o cobertor, estão vendo o cobertor segurando o lençol dobrado para que o paciente possa entrar embaixo, os travesseiros. Esse aqui é um leito fechado também. Já o leito aberto é aquela que já está sendo usada para um paciente que pode andar. Então, quando esse paciente vai para o banho, eu posso fazer a troca. O que eu vou precisar? 2 lençóis, como sempre, como foi falado no anterior, a fronha, o cobertor, a coxa, luvas de procedimento, e eu quero que vocês me digam o porquê da luva, e o hamper, que é o dispenser onde nós vamos colocar as roupas. Aqui é uma cama aberta. Gente, estão vendo essa dobradura ao lado do lençol? Esse aí é o lado que o paciente ele vai subir na cama, tá? Então, do outro lado, nós podemos prender embaixo do colchão e deixamos um lado para que o paciente possa levantar e entrar. E claro, nós podemos ajudar sim se ele tiver dificuldade na locomoção. E aqui o hamper, que é onde nós vamos dispensar lençóis, toalhas, cobertores sujos, tá bom? Aqui, montando a cama aberta com o modelo de cobertor. Estão vendo os lençóis ali? Gente, esse lençol que está no meio mais claro, geralmente é utilizado quando o paciente é acamado em uso de fralda descartável, em uso de sonda, tá bom? Para proteger também o paciente. E ali o hamper atrás do técnico que está em pé, não que está com a mão na cama, o outro, estão vendo? Bem, como que eu vou forrar a cama aberta? Do mesmo modelo que eu forrei uma cama fechada, né? Só que o travesseiro, ele vai ficar abaixado na cabeceira, ele não vai ficar em pé. O travesseiro em pé na cama fechada é para mostrar que ela está limpa. E na cama aberta, eu deixo o travesseiro ali na posição de uso, tá? E abro ao lado que o paciente vai usar. E eu não esqueço, enquanto meu paciente foi tomar o banho de aspersão, que é o banho no chuveiro, eu posso fazer a limpeza concorrente do colchão e da cabeceira, que é com álcool a 70%.
O que é limpeza concorrente? É a limpeza, desinfecção que se faz todos os dias, que é o que o pessoal da higienização e limpeza faz todos os dias. Agora, no colchão e na cabeceira do paciente, nós, equipe de enfermagens, podemos fazer sem problema nenhum. Higienizar o colchão, o colchão é impermeável, então quando você vai direcionar seu paciente para o banho de aspersão, você vai levar álcool a 70% e gaze para fazer a higienização do colchão para troca dos lençóis, tá? Então, é a limpeza diária para conservar o ambiente limpo de sujidades e diminuir o risco de contaminação. A cama para operado. Essa cama, ela é preparada no pós-operatório, ela já deve ficar pronta quando se notificar que vem um paciente para ali. E o objetivo dela, né, é estar pronta quando o paciente sair da sala, né, de recuperação pós-anestésica. E ela precisa dar com segurança, né, para o paciente, conforto, claro, e facilitar a locomoção do paciente no leito e sempre prevenir infecção. Ela também vai usar 2 lençóis, um lençol móvel, dependendo do tipo de cirurgia, caso haja alguma secreção, cobertor, coxa, forro da cabeceira, né, comadre ou papagaio. Geralmente o paciente cirúrgico ele sai sondado. Lembra do risco de infecção no trato urinário, tá bom, gente? Suporte para soro tem que estar sempre disponível e luva de procedimento, que eu acredito que vocês já tenham falado para mim por que de luva. Olha lá, gente, vocês estão vendo que tem um lençol dobrado na lateral e tem aqui o exemplo da técnica fazendo essa dobradura. Dependendo do tipo da cirurgia, é onde nós vamos colocar o apoio para esse paciente, né? Talvez esse paciente precise de um suporte no braço, na perna, ou ele precise ficar lateralizado. Então, nós vamos usar os lençóis ou algum tipo de acolchoado que tenha na unidade para proporcionar esse conforto ao nosso paciente, tá bom? Como que eu vou forrar? Vou preparar todo o material. Vou tirar as roupas, né? Dispensar as anteriores, dispensar no hamper, fazer a limpeza com corrente do colchão da cabeceira. Vou estender o lençol na mesma técnica das anteriores e colocar o lençol móvel no centro da cama. Gente, esse lençol móvel também é utilizado na locomoção do paciente, para eu transferir meu paciente de uma cama para outra. Certinho, galerinha? É só o início. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham muitas dúvidas, porque conhecimento gera dúvida. E na próxima aula nós vamos começar com os banhos. Então, chama lá no chat e vamos continuar o nosso bate-papo. Beijinho, até daqui a pouco.